Esse dia está sendo mais um dia maravilhoso para o Brasil. Na verdade, a gente está tendo uma sequência de semanas de derrotas absurdas desse governo, que está perdendo cada vez mais a governabilidade, e o Congresso está percebendo que o ideal agora é se afastar o quanto antes dessa decadência, porque estão chegando aí as eleições. Vou te falar para vocês duas derrotas que esse governo teve hoje. A primeira derrota que esse governo teve foi a da medida provisória do fim do mundo. Ela é conhecida como medida provisória do fim do mundo porque ela ia elevar os tributos, os impostos de tal forma que se especulava-se o aumento de 8% da gasolina, aumento de 8% do custo dos alimentos, que já estão mais caros do que no pior momento da pandemia. E o que aconteceu? O presidente do Congresso, em uma clara demonstração de testosterona, teve a coragem de fazer algo que é certo. Sim, olha quão inédito são os tempos que estamos vivendo. Rodrigo Pacheco decidiu devolver a medida provisória do Lula, que basicamente acabava com o crédito do PIS e COFINS das empresas, o que ia aumentar em muito o custo dos produtos e dos serviços para o consumidor final. No agro, então, seria um absurdo, ia quebrar muita gente, diminuir a produção de alimentos no Brasil e tornar o alimento mais caro. Foi devolvida. Apenas 4 vezes na história, medidas provisórias foram devolvidas de tão ruim que elas eram. E olha que nós estamos falando do Pacheco, o que é reconhecido por todo o Congresso como o capacho, né, o despachante do governo, que não tem ideias por conta própria. E agora nós temos um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo desse governo, que está prestes a se transformar numa CPI. O governo do PT já teve o Petrolão, já teve o Mensalão e agora tem o Arrozão. Uma sequência de notícias que foram saindo mostrando o quão escancarada, o quão imatura, o quão juvenil foi essa tentativa de roubar centenas de milhões de reais do dinheiro público para a turminha do PT. Você acompanhou o Wesley, o dono de uma mercearia que de repente conseguiu conquistar 50%, 55% da fatia de todo o dinheiro que seria destinado para a compra do arroz, que não precisava ser comprado, porque nós temos a nossa produção de arroz, nós somos independentes e temos o arroz o suficiente para a próxima safra, e agora ele decidiu que ia comprar. Fez uma licitação e nessa licitação vem empresas suspeitas, grupos de interesse ligados ao PT e uma empresa, gente, que tinha até um dia antes da licitação 80 mil reais de contrato social. E de repente houve uma explosão para 5 milhões, ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. E agora nós temos o governo arredando, percebendo que o esquema ficou escancarado demais e cancelou a licitação. É isso mesmo. O dono da empresa, inclusive da corrupção, viajou, fugiu para a Europa e eles simplesmente cancelaram. Aí tem um detalhe interessante que saiu recentemente, que é o seguinte: o secretário de Política Agrícola do Lula, o Neri Geller, que também já é conhecido aí por esquema de corrupção, foi demitido. Por quê? Porque o filho dele teria ligação com uma das empresas vencedoras do leilão de arroz. Eles inventaram que era necessário comprar esse arroz para poder continuar o suprimento, né, de arroz aqui no Brasil, pensando, a bandeira é, temos que dar arroz barato, gastando o nosso dinheiro, aumentando ainda mais o déficit do governo, o arrombo fiscal. Só que na verdade tudo não era nada mais, nada menos do que um esquema de corrupção que foi escancarado. Por que foi escancarado? Esse governo ele está tão convicto de que ninguém nunca mais vai ser preso pela nossa Suprema Corte. Nós estamos falando de pessoas com foro privilegiado, ou seja, só poderiam ser julgados pelos ministros do STF. Eles estão tão convictos que podem roubar à vontade que eles estão despreocupados se querem esconder os seus caminhos ou o esquema. É escancarado. Nós temos aí empresas suspeitas, nós temos ligação com o PT e tudo que você precisava para formar ali uma quadrilha tá lá. Está configurado, e aí, graças às redes sociais que eles tanto querem censurar, nós divulgamos isso, e de repente eles têm que recuar. Ou seja, o crime foi cometido. A CPI vai alcançar o número de assinaturas, principalmente porque agora eles fizeram essa medida que prova que eles sabiam que era ilegal, que o que eles estavam fazendo era criminoso, e agora estão tentando apagar os vestígios, mas não vai dar certo. 2 derrotas, perdeu a MP, que é extremamente necessária para esse governo, porque ele está num rombo recorde. O Lula e o PT conseguiu colocar um rombo no Brasil pior que a pandemia, meus amigos. Nenhum país do mundo chegou nesse nível como o Lula. O PT é pior que uma epidemia mortífera, como ele sempre fala. E a segunda, anular a licitação que eles tanto fizeram aquela propaganda de que ia dar o arroz mais barato para a população. Agora não vai ter arroz, não tem picanha, tá tudo mais caro.
todos reclamando que a compra no supermercado hoje em dia não compra nem metade do que... No período do amor não se compra nem metade do que comprava no supermercado no período do ódio. E mais uma vez o Congresso se afastando desse governo. O governo levando uma derrota após outra. É impressionante que esse governo não consegue passar uma semana sem um escândalo. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui. Tarcísio. Vamos estar juntos com o Coronel Araújo e com Ricardo Nunes, acrescentou. Posição de Valdemar Costa Neto sobre o vice de Nunes. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, reiterou a pressão sobre o MDB para a indicação do candidato a vice na chapa de Ricardo Nunes, após Aldo Rebelo, do MDB, optar por permanecer na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Não tenho dúvida de que o vice será do PL e o Jair Bolsonaro que vai indicar, disse Costa Neto à Folha, após a desistência de Rebelo. Prefeito Ricardo Nunes evita comprometer-se. Durante uma sabatina no canal My News na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes evitou se comprometer com a escolha do vice indicado por Bolsonaro. Eu te falo das vezes que eu tive conversa com Bolsonaro. Em uma das vezes estava a imprensa acompanhando junto. Ele falou, olha, quando eu fui candidato a presidente, não aceitei que ninguém me impusesse o vice. Então eu jamais faria uma imposição ao Ricardo. Agora, lógico, o desejo dele é legítimo de querer ter alguém em que ele confia, afirmou o prefeito. Mais uma informação na tela. Joe Biden se pronuncia após condenação do seu filho na justiça. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que respeitará a decisão da Justiça Federal que condenou seu filho, Hunter Biden, por posse de arma. Logo após o anúncio do julgamento, o presidente americano fez uma declaração à imprensa sobre o assunto. Ele disse: como disse na semana passada, sou presidente, mas também sou pai, afirmou Biden em um comunicado. Gil e eu amamos nosso filho e temos orgulho do homem que ele se tornou. Muitas famílias que viram seus entes queridos lutarem contra o vício entendem o orgulho de ver alguém que você ama sair dessa, forte e resiliente em sua recuperação. Como também mencionei na semana passada, aceitarei o resultado desse caso e continuarei a respeitar o processo judicial, enquanto Hunter considera se vai recorrer ou não, acrescentou Biden. Gil e eu estaremos sempre ao lado de Hunter e de nossa família com nosso amor e apoio. Nada jamais mudará isso. Nos Estados Unidos, a sentença é aplicada em uma data posterior ao julgamento e ainda não se sabe quando a pena de Hunter será tornada pública. Pelos 3 crimes, ele pode ser condenado a até 25 anos de prisão, embora a pena máxima seja improvável, já que ele não é reincidente. Hunter comprou uma arma em 2018, mas teria mentido ao não informar as autoridades federais que usava drogas na época. O julgamento de Hunter Biden movimenta o cenário eleitoral, pois a condenação pode ser usada como arma pelos republicanos para atacar a candidatura democrata à reeleição. Com o comunicado desta terça-feira, Biden busca também contrapor o discurso do republicano Donald Trump, que se prepara para ser novamente seu adversário nas eleições presidenciais.